Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido do inscrito Rafael Bezerra, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível superior para ouvidor da Prefeitura de Itapevi, que aconteceu no dia 21 de maio de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a primeira questão da prova, que foi essa questão 11, e que tratou de algumas operações envolvendo frações, e também resolução de uma equação de primeiro grau. Bora lá! No decorrer do mês de março, foi mapeado determinado número de pontos críticos de poluição em uma região, sendo que 2/5 deles foram mapeados na primeira semana do mês. Na segunda semana foram mapeados 8/15 dos pontos críticos restantes, e os últimos 42 pontos críticos foram mapeados na terceira semana do mês. O número de pontos críticos de poluição mapeados na segunda semana do mês de março foi qual desses daqui? Bom, pessoal, vamos tomar as informações aqui do texto. Está dizendo para a gente que no decorrer aqui do mês de março foi mapeado determinado número de pontos críticos de poluição em uma região. Mas qual foi esse número de pontos críticos de poluição que foi mapeado aqui nessa região? Isso o texto não está informando aqui para a gente. Então, falar que esse número de pontos críticos que foi mapeado aqui nessa região foi uma quantidade X de pontos críticos. Mas repare que o texto informou para a gente que 2/5 desses pontos críticos, que a gente está chamando aqui, ó, dessa quantidade X, foram mapeados aqui na primeira semana do mês. Portanto, na primeira semana do mês foi mapeada essa quantidade aqui, ó, 2/5 dessa quantidade X. Então, 2/5 de X de matemática é vezes. Então, na primeira semana foi mapeado 2/5 vezes X, 2/5 de X. Informou agora que na segunda semana foram mapeados 8/15 dos pontos críticos restantes. Mas quantos foram os pontos críticos que restaram aqui? Então repare, na primeira semana foi mapeado 2/5 de X. Então na primeira semana, 2/5 de X. Então só pode restar aqui 3/5 de X. Na primeira semana foi mapeados 2/5 de X. Portanto, restou 3/5 de X. Como ele informou que na segunda semana foram mapeados 8/15 desses pontos críticos que restaram, então na segunda semana é 8/15 de 3/5 de X, dessa quantidade que restou aqui, ó, 8/15 de 3/5 de X. De matemática é vezes, então isso quer ficar 8/15 vezes 3/5 de X. Aqui a gente vai poder simplificar esse 3 aqui em cima com 15 embaixo, dividindo em cima e embaixo aqui, ó, por 3. 3 por 3 aqui vai dar 1. E 15 por 3 aqui vai dar 5. E agora aqui é só fazer essas continhas. Como é uma multiplicação que envolve fração, vou continuar aqui, ó, traço de fração. Então, eu vou multiplicar 8 por 1 por x. 8 vezes 1 dá 8. Vezes x aqui, 8x. E 5 vezes 5, 25. Portanto, na segunda semana foi mapeada essa quantidade aqui, ó, 8x sobre 25. E informou ainda que os últimos 42 pontos críticos foram mapeados na terceira semana do mês. Portanto, os últimos 42 pontos críticos foram mapeados na terceira semana do mês. Portanto, na última terceira semana aqui foram mapeados esses últimos 42 pontos aqui. Pronto, então já sei que na primeira semana foi mapeado 2/5 de x, na segunda semana foi mapeado 8x sobre 25 e nessa terceira semana foi mapeado esses últimos pontos aqui, 42 pontos. Agora perceba, se a gente somar essa quantidade que foi mapeada aqui na primeira semana, que é 2/5 de x, com a quantidade que foi mapeada na segunda semana, que é 8x sobre 25, com uma quantidade que foi mapeada na terceira semana, que é 42, isso tem que dar o total de pontos críticos que foi mapeado aqui ao todo. E ele informou que foi mapeado no total aqui, ó, x pontos, então isso aqui tem que ser igual a x. Pronto, pessoal, conseguimos chegar aqui, ó, nessa equação para a gente resolver. Como é uma equação que tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo multicomum. E qual que é o nosso mínimo aqui? Entre 5, 25, 1 e 1. Nosso mínimo aqui é 25. Agora a gente pega esse mínimo, divide embaixo, o resultado a gente multiplica em cima. Então 25 por 5 aqui vai dar 5, vezes 2 vezes x, isso aqui vai ficar 10x. 25 por 25 dá 1, vezes mais 8x, vai continuar mais 8x. 25 por 1 vai dar 25. Vezes 42 aqui, eu não vou fazer essa conta ainda não, vou deixar apenas indicado aqui, ó, mais 25 vezes 42. E daqui a pouco a gente vai perceber por que a gente não vai multiplicar. Essas contas, quando ficam muito grandes aqui, às vezes compensa a gente deixar apenas indicado. 25 por 1, 25, vezes x aqui, 25x. Agora, continuando aqui, fazendo as continhas, a gente tem, ó, 10x aqui, com 8x, que vai ficar 18x, mais esse produto aqui, ó, 25 vezes 42. E isso é igual a 25x. Agora vamos pegar esse 18x e vamos passar aqui para o segundo membro. Então vamos manter esse produto aqui, 25 vezes 42, que é igual a 25x. Esse 18x vai para lá menos 18x.
Então 25x menos 18x aqui vai ficar 7x. Se 25 vezes 42 é igual a 7x, então a gente pode falar aqui ó, que 7x é igual a 25 vezes 42. Perceba por que a gente não fez essa continha aqui de multiplicar esse 25 por 42. Porque notem, aqui eu tenho 7 vezes x, desse lado aqui eu tenho 42. Como esse 7 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então agora fica mais fácil para a gente fazer essa conta. Esse 42 aqui a gente pode simplificar com 7. 42 dividido por 7 aqui fica 6. Assim o valor do x, que é o que a gente está precisando, vai ser 25 vezes 6. E multiplicar 25 por 6 aqui é bem mais fácil. 25 vezes 6 vai dar 150. Pronto, eu achei que o número de pontos críticos que foram mapeados aqui foi de 150. Então, o número de pontos críticos dessa região e o número de pontos críticos de poluição dessa região, 150. Só que a questão é que a gente determine qual que é o número de pontos críticos de poluição mapeados na segunda semana do mês de março. Na segunda semana, a quantidade mapeada foi 8x sobre 25. Só que agora a gente já sabe que o valor do x aqui é 150. Portanto, isso aqui vai ficar traço de fração, 8 vezes 150, tudo isso sobre 25. Eu também ainda não fiz esse produto aqui, porque fica mais fácil para a gente simplificar agora. Ó. 150 aqui, ó, dividido aqui por 25, aqui sobra 6. E 8 vezes 6 vai dar 48. Portanto, o número de pontos críticos de poluição mapeados na segunda semana do mês de março foram 48, e essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!